Fala galera, Amor Sujo na área, e dessa vez eu vim trazer pra vocês algumas dicas de SSD. Por que eu vim trazer essas dicas de SSD? Porque teve uma galerinha aí no TikTok, mano, interligada em conectividades, elas sabem de tudo, é impressionante. Eu adoro. Mano, eu vim trazer só uns comentários aqui, eu vim trazer uma ajuda, né, pra tentar colaborar com o desenvolvimento humano, né, de repente aí as pessoas resolvem ouvir, então eu resolvi gravar esse vídeo aí para as pessoas poderem, né, entender um pouco melhor o que é um SSD, como que você vai cuidar do SSD e umas dicas aí de como tratar o seu SSD. Bom, primeiramente, você vai lá, vai comprar um SSD. O SSD, ele tem alguns formatos diferentes, eles têm tamanhos fisicamente diferentes. Então, você vai ter que ver na sua placa-mãe se existe a conexão do SSD que você está buscando. Existem vários tipos de conexões diferentes, NVMe, M2, SATA, etc. Procura saber qual que é a conexão que tem na sua placa-mãe. Segundo, a capacidade do SSD. É o quanto de coisa que você consegue colocar dentro dele, né? A quantidade de jogo, filme, música e etc. Terceiro, velocidade de escrita e velocidade de leitura. Ah, mas o que é isso? Velocidade de escrita. É a quantidade de velocidade que você vai conseguir fazer um download nele. A quantidade de coisas que você vai conseguir fazer colocando coisas nele. E daí a gente tem a velocidade de leitura. A velocidade de leitura é o quanto que ele vai permitir que o seu computador faça a leitura do que está acontecendo ali dentro. A velocidade, de repente, aí de carregamento de um jogo, por exemplo. Dica, acho que essa dica vai ser a dica número 1 pro seu SSD. Nunca grave constantemente arquivos no seu SSD. Tipo, desinstala, instala, desinstala, instala, desinstala, instala. Porque, cara, o SSD, ele não é exatamente, como eu posso dizer, ele tem um ciclo físico. Dependendo da quantidade de vezes que você grava e desgrava e ocupa e desocupa o seu SSD, ele vai se desgastando e você vai comprometer a vida útil dele desse jeito. Nunca encha o seu SSD por completo. Então, eu comprei um SSD de 2 TB, vou ocupar 2 TB dele. Não, cara, você não vai fazer isso. Não faça isso. Você comprou lá um SSD de 500 GB, alguma coisa assim, você não vai encher 500 GB 100% nele. Você vai travar ele simplesmente, mano, imagina que você compra uma xícara de café, e daí você vai usar a xícara de café. Cara, cabe 200 ml na xícara de café, só que se você colocar 200 ml na xícara de café, ela vai ficar assim 100% ali. Você não vai conseguir tomar seu café sem derrubar. Quando você derruba o seu café, você trava o seu sistema, entendeu? Então, você não quer usar 100%. Você pode usar os 90% tranquilo, só que você não pode usar 100%, senão você vai travar o seu SSD. Existem alguns casos que o SSD, quando você vai instalar, vou formatar o computador, vou instalar o novo Windows aqui no SSD, né, pra deixar ele mais rápido e tudo mais. E na instalação o SSD ele não aparece. E daí o pessoal fala, mas o SSD veio quebrado, veio falsificado, veio queimado, veio não sei o que. Cara, você tem que verificar primeiro na sua BIOS se o seu computador está apto a receber um SSD. Então você vai ver se na BIOS ele reconhece SSD. Você vai ver se o SSD tá alocado, tem a memória alocada para você poder utilizar aquela memória. Mas isso deveria aparecer nativamente no Windows. Não, cara, não. Windows é Windows cheio de problema de Windows. O SSD é um hardware diferente. Primeiro de tudo, você vai plugar no seu computador, vai verificar na BIOS se ele aparece ali. Se ele aparecer ali, aí beleza, aí parte para outra conversa. Se ele não aparecer na BIOS, o que você vai fazer? Bom, primeiro você vai ver se a BIOS está atualizada. E fazer atualização de BIOS é um porre. Então, se o seu SSD você colocou lá na sua placa-mãe, ele tinha entrada, mas não apareceu, certifique-se que sua BIOS está atualizada. Para poder atualizar a BIOS é um desastre. Então eu não vou nem falar aqui, porque se você não sabe o que é um SSD direito e não sabe configurar um SSD, você tá no vídeo errado para entender o que é isso. Vai ler mais, vai estudar mais. Ainda falando sobre portas de SSD. Existem 2 portas diferentes principais aí de SSD, que é a SATA 300 e a SATA 600. Se você compra um SSD de SATA 600, que esse 600 significa que ele tem a velocidade dele de 600 MB por segundo. Pega um de 600, conecta na de 300, ele vai trabalhar pela metade da velocidade, e isso daí vai fazer mal para sua placa-mãe, vai fazer mal pro SSD. Então, se você comprar um SSD de porta SATA 600, conecte numa porta SATA 600. Se você comprar um SSD de SATA 300, conecte numa SATA 300. Se você não sabe qual que é a sua porta, vai estudar a sua placa-mãe. Pega o manualzinho e vai estudar, viu? Desfragmentação de disco. Cara, essa é algo que eu vejo
vejo aí muita gente fazendo em SSD e me dá até um desespero. Você não faz desfragmentação em SSD. Antigamente, quando tinha os hard drives, né, os HDs, você fazia desfragmentação que ajudava ele a identificar os melhores caminhos e apagar os caminhos corrompidos que tinham dentro do sistema. Hoje em dia, SSDs não tem isso, não tem um disco, não existe um disco assim onde você vai fazer o acesso dos seus arquivos, é tudo chip. Então você não precisa fazer desfragmentação. Fazendo uma desfragmentação no seu SSD, você só tá acabando com o seu SSD, acabando com a vida útil dele. Então não faça desfragmentação, não precisa mais. É velho, é antigo fazer isso. Enfim, se você entrou lá no seu computador, verificou, fez a conexão lá do seu SSD novinho, conectou no seu computador, entrou na BIOS, fez a atualização de firmware da BIOS, verificou se na BIOS ele tá aparecendo lá, fez verificação de alocação de memória depois para poder ver se realmente aparece alguma coisa ali e realmente não apareceu na BIOS, não apareceu na hora de fazer a instalação, aí eu sugiro você de duas uma, ou você assume a cagada e daí realmente vai estar com o SSD zoado, ou você parte ainda para uma análise um pouco mais profunda, mas daí você vai precisar de um multímetro para poder fazer algumas verificações um pouco melhores, mas mesmo assim. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham aprendido alguma coisa, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.